Apertei aqui já sem querer, o negócio, o pessoal já começou a entrar já. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com os irmãos nesta manhã, para juntos, em mais uma manhã, podemos estar unidos e reunidos para aprendermos a bendita e poderosa palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 196 da nossa harpa cristã. Hino de número 196 da nossa harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa
entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, as alturas de glória e luz. Essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos fui achado a rosa e provado seu excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. A nossa pedra preciosa, né? Tudo para nós, o motivo da nossa alegria, dos nossos sonhos realizados é o nosso Jesus. Estamos dando início à escola bíblica dominical, estamos transmitindo a aula de hoje pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Facebook também do nosso pastor José Cunha. Você que já está chegando aí, na live da escola, na aula, nós estamos falando aqui de Coronel Fabriciano, de Minas Gerais, Coronel Fabriciano fica próximo a Ipatinga e a Timóteo. Você que já está aí conosco aí, bastante gente chegando, já deixa já o seu likezinho, o seu joinha, compartilha esta live, e já deixa aí o estado que você está participando dessa aula, que você está vendo essa aula, e o país, muita gente, a gente tem como no advento da rede social, no Facebook, então a gente tem muitos amigos aí, gente que está lá na Europa, gente que está nos Estados Unidos, gente que está no Canadá, muita gente do Nordeste, e aí quando a gente começa
a escola aqui, eles já entram lá na aula, participa da escola conosco. Então você que está chegando aí, já deixa o like e compartilha lá e coloca assim: eu estou vendo do estado do Maranhão e a cidade, né? E Deus em Cristo vos abençoe. Nós vamos estar deixando essa aula gravada aqui e também ela estará disponível no grupo da igreja, né? Da nossa igreja. Nós estamos falando aqui da Igreja Pentecostal Boas Novas, que é uma igreja pastoreada pelo nosso pastor presidente José Vieira. Conosco também está aqui, lado a lado, trabalhando nessa obra, militando na causa do Senhor, o nosso pastor José Cunha, né? Pastor José Cunha, juntamente com o diácono Ronan Samora, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Vamos estar passando a palavra para o nosso pastor José Cunha, né? Pastor das multidões. Pastor José Cunha estará orando, dando início à Escola Bíblica Dominical. Pastor, me concedeu a graça da gente estar orando, então nós vamos orar e logo após, dando sequência à Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Ó Deus, neste momento, Pai amado, nós entramos diante da Tua santa e poderosa presença e reconhecemos, Jesus, que somos homens totalmente dependentes de Ti, da Tua verdade, da Tua palavra. É que nós entramos, Jesus, diante, meu Pai amado, da Tua face, ó Deus, meu Pai, na Tua casa, em Teu templo. Ó Deus, te pedimos que o Senhor venha alumiar, Senhor, que o Senhor venha clarear, ó Deus, as nossas mentes, abrir, ó Pai, os nossos corações, para que nós venhamos entender, ó Deus eterno, a Tua bendita palavra. Ó Deus, norteia a nossa vida pelo crivo da Tua palavra. Ó Pai amado, transforma, liberta, cura, batiza, salva. Ó Deus, aquele que dá crédito, meu Pai, à Tua voz. Ó Deus, e cumpra o Teu querer, meu Pai amado, na terra, o Teu propósito, os desígnios, meu Pai, do Teu coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, meus irmãos, essa lição é uma lição está sendo uma lição de muito crescimento espiritual para nossas vidas. Verdadeiramente nós temos aprendido muito com essa lição. É uma lição que vem trazendo temas atuais para a igreja do século atual. Então, nós estamos hoje na lição de número 10, lição datada de 4 de setembro de 2022. E hoje, nesta manhã, nós vamos estudar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nós vamos entender como é importante nós termos essa prática de mordomo. Quando fala assim, está falando aqui de mordomia, tem muita gente que às vezes lê e não faz um julgamento, um pré-julgamento dessa palavra, por talvez não entender o significado dela ou o que a lição está propondo para nós aqui. Na verdade, o tema ou o título que o comentarista dá para a lição é a sutileza contra a prática da mordomia. Então nós temos que exercer a mordomia cristã. Nós temos que ser o quê? Mordomos de Deus. E quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que a Bíblia, ela fala sobre, a todo momento, sobre nós sermos mordomos. E o que o mordomo faz? O mordomo é aquele que ele lidera ali na casa de alguém, ele serve. E quando nós olhamos para a mordomia cristã, nós entendemos que o mordomo cristão é aquele que cuida das coisas espirituais e das coisas materiais
pertinente à obra de Deus. Então, nós não podemos deixar que essa sutileza contra essa prática, ela entra e se instale dentro da igreja. Porque nós somos dispenseiros dos céus, nós somos mordomos de Deus. Nós estamos aqui para servir a obra do Senhor, as coisas espirituais. E tudo que eu tenho em minha vida, tudo que os irmãos têm em sua vida, em sua casa, pertence a Deus. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. João vai dizer: no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é o verbo encarnado de Deus, e tudo foi feito para a glória dele. Tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos, na verdade não é nosso, é graça de Deus, é dádiva de Deus. Foi Deus que permitiu nós, pela sua infinita misericórdia, nós alcançarmos, através de dedicação, através de esforço, através de renúncia. Então, nós temos que conservar esse princípio, esse ensinamento de sermos mordomos. O mordomo cristão, ele vai cuidar tanto das coisas espirituais quanto das coisas materiais. Você que está aí conosco, está chegando agora, muita gente chegando, já vai deixando aí o seu like, compartilha essa live. Nós vamos falar hoje aqui sobre o dízimo. Muita gente tem essa dúvida para entender. Tem muita gente, infelizmente, irmãos, no século 21, que não consegue compreender, pastor Zé Cunha, essa questão do dízimo. Tem dúvida, entra em conflito, e às vezes tem muito tempo de carreira, mas às vezes também não congrega numa igreja que tem uma escola bíblica dominical, que tem um culto de ensino, e tem essa dúvida. E quando nós olhamos hoje para a internet, irmão, é tão sério, que hoje em dia, eu estava vendo um vídeo, pastor, de um satanista luciferiano, ele ensinando crente, ele exortando crente. Igrejas que tem aí dentro da sua, coloca dentro do grupo de louvor lá, música de funk, começa a fazer coreografia lá de funk e tal, e um luciferiano, um homem, que trabalha com espíritos ocultos, um cara que é declarado satanista, ele ensinando crente e exortando crente, e usando a Bíblia. Por quê? Porque os crentes não querem saber de aprender a palavra de Deus. Infelizmente, eu nunca imaginei que chegaria esse tempo, os últimos tempos, nas igrejas neopentecostais, igrejas que se pautam através de campanha, através de chave, rosa ungida, vem que você vai receber a bênção, vem que você vai receber a sua vitória, e de segunda a sexta, segunda-feira é a campanha da família, terça-feira é a portas abertas, quarta-feira é o dia da sua bênção, quinta-feira Deus vai entrar com providência, sexta-feira é a sessão do descarrego, sábado é o trabalho na rua e domingo o culto. Então o povo não entende, o povo não aprende a palavra. Aí qualquer coisa que vem lá de fora, ou qualquer líder que joga alguma coisa, algum princípio, come, porque não conhece bem a palavra de Deus. E Jesus diz: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Sobre a questão do dízimo, você que tem aí algum amigo, algum parente, algum irmão, mãe, pai, algum conhecido que quer entender essa questão do dízimo aí, chama ele para estar participando dessa aula, ou melhor, compartilhe essa live para ele. Essa aula também, ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube é Ronan Samora Oficial. Lá temos aulas, pregações e muitos materiais lá
que podem abençoar a sua vida. Entre, deixa um like, se inscreva no canal e Deus te abençoe. O tema da nossa lição é a sutileza contra a prática da mordomia. O texto áureo vai dizer o seguinte: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14 e versículo 20. A verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensáveis. O nosso texto bíblico que nós vamos estar aqui embasando, trazendo uma referência bíblica aqui para a nossa aula, o texto que o comentarista da lição propôs para a gente, está lá em Gênesis, no capítulo 14 e no versículo 17 ao versículo 20. Gênesis, capítulo 14, versículo 17 ao versículo 20. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedabaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Sabé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, dizendo: bendito seja Abraão, Deus de Israel, e possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Introdução, lá em cima, irmãos, primeiro parágrafo lá na nossa introdução. Nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno desta doutrina. Então, nós vamos entender que tem muita gente distorcendo e ensinando coisas erradas. Tem coisas na Bíblia, princípios na Bíblia, que é para a gente cumprir. Mas tem muita coisa que eles ensinam, que pastores ensinam, que não tem fundamento bíblico. Então, o que é para nós, nós cumprimos, nós fazemos. O que não é para nós, a gente não cumpre, a gente não tem necessidade de fazer, de ensinar ou de pregar. Dando sequência aí, irmãos, isso tem feito com que, lá no ponto 1, lá, o conhecimento do evangelho da barganha, o dízimo e a oferta como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. Então a gente tem que entender uma coisa aqui sobre o dízimo. Irmãos, o dízimo e a oferta, ela não leva ninguém para o céu. Dízimo e oferta não leva ninguém para o céu. O dízimo, ele é bíblico, e nós vemos na Bíblia referência de dízimo antes da lei. Tem muita gente que fala assim: mas o dízimo, eu não vou dar o dízimo, eu não vou devolver o dízimo, porque o dízimo é coisa da lei. Quando nós olhamos a Bíblia, e esse texto mesmo que nós lemos agora, nós percebemos que Abraão ali, ele estava antes da lei. Então o dízimo, ele existe mesmo antes da lei mosaica. Mesmo antes de Moisés, já existia o dízimo. Então não é consistente esse argumento que o dízimo, ele vem da lei, e que a lei caducou. Porém, nós temos que entender uma coisa aqui, que o dízimo, ele não está ligado direto à salvação. Ou seja, não é porque eu dizimo e não é porque eu dou oferta que eu vou ser salvo. Ou que se eu dizimar, ou se eu der oferta, eu vou ser salvo porque eu dizimo ou porque eu dou oferta.
Nós sabemos, como amantes da palavra, que a salvação ela é de graça, mediante a fé na pessoa bendita do Cristo. Então, como é que eu faço para mim conseguir a salvação, adquirir a salvação? Acreditar em Jesus. Jesus, ele é Filho de Deus, ele foi morto, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai. Então, nós dizimamos aqui na igreja pentecostal Boas Novas. Nós temos o costume, o hábito, a prática de dizimar. Por quê? Em forma de gratidão a Deus, a tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, no meio da nossa casa, no meio da nossa família. É o mínimo que nós podemos fazer. Mas por que dizimar? Qual é o princípio bíblico do dízimo? Aonde o dízimo, a finalidade, uma das finalidades do dízimo? Nós vamos entender que o dízimo, ele foi muito importante, né, na antiga aliança, na dispensação da lei, assim como o dízimo, hoje em dia também, o dízimo ele é muito importante. E o dízimo ele é bíblico. E o dízimo ele provém de Deus. Deus está nesse negócio. Porém, muita gente usa o dízimo para manipular o povo e para oprimir o povo, no sentido de, se você dizimar, se você não dizimar, você está roubando a Deus, você é um ladrão, você vai perder a sua salvação, logo você vai perder a sua salvação. Isso não provém de Deus, mano. Isso não tem fundamento bíblico. O dízimo, você tem que ter a consciência que você tem que dizimar, porque tem uma finalidade, manutenção da obra de Deus. Agora você não pode jogar ninguém no inferno porque a pessoa não dizima, porque a salvação é de graça, mediante a fé na pessoa bendita do Cristo. É triste, é querer manipular o povo, é querer manipular, entrar na mente do povo, fazer pressão psicológica para tirar dinheiro do povo. E por que o povo perece? Porque não tem conhecimento. Então, se quer que o povo dizima, você, pastor que está ouvindo a live, quer que o povo dizima para ajudar na manutenção da obra? Instrui na palavra. Toda palavra é divinamente inspirada. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, em a sua segunda carta, e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quer que o povo dizima? Instrui na palavra. Quem que vai mudar o homem? O homem não, a palavra. A mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora, irmão Oraldo. É certo cobrar o dízimo no grupo? Nossa irmã aqui está conosco, a irmã Oralda, ela fez aqui uma pergunta. A pergunta que a nossa irmã Oralda fez foi a seguinte: é certo cobrar dízimo em um grupo? A senhora fala grupo de WhatsApp? O grupo da igreja. Grupo de WhatsApp. É. Olha, irmã Oralda, essa pergunta é uma pergunta inteligente, uma pergunta sábia. E após a aula aqui eu vou estar explicando de uma forma pessoal para a irmã, né? Vou estar passando para as irmãs direitinho, e que é uma coisa, né, que pode acontecer, né? E aí depois da aula nós vamos estar entrando nesse assunto de uma forma pessoal, né? Então, irmãos, o dízimo, uma das finalidades dele é a manutenção da obra do Senhor. E Diácono Ronan, aonde que qual a finalidade do dízimo? A sua instituição, né? Nós vemos a Bíblia falando sobre a questão do dízimo. Por quê? De que maneira? Então, irmãos, como nós introduzimos aqui, falamos, o dízimo ele é antes da lei, né? O
O dízimo ele é antes da lei. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Levi. Levi, ele teve 3 filhos. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Desses 3 filhos de Levi, surgiu o clã dos levitas. Lembrando que sobre Israel, muita gente acha que tem 12 tribos. Mas na verdade, em Israel existem 13 tribos, sendo que os territórios de Israel com terra são 12. Ou seja, 12 tribos pegaram por herança território, e uma tribo, a tribo a saber de Levi, ela não tem terra. Então 12 territórios tribais, 13 tribos, e uma tribo ela ficou responsável pelo sacerdócio de Deus, ou seja, para cuidar do templo, do tabernáculo, e ela não plantava, a tribo de Levi não colhia, mas nós percebemos que os filhos de Israel, eles traziam dízimo à tribo de Levi. A tribo de Levi, ela foi espalhada por todo o território, de maneira que quando chegava o tempo da colheita, o tempo da ceifa, quem chegava lá no pé da colheita? O levita. O levita chegava, a Bíblia ela usa esse termo. O levita, ele cobrava o dízimo, e os filhos de Israel pagavam o dízimo. Mas por que tem esse termo, cobrar e pagar o dízimo? Porque os levitas, eles ficavam responsáveis por o tabernáculo sob o tempo integral. Ou seja, eles não tinham terra, eles não plantavam e não colhiam. Como é que eu vou sustentar a minha família, a minha casa, sendo que eu não tenho terra, eu não recebi por herança a minha terra, eu não planto e não colho? Então o levita era responsável por quê? Por trabalhar no tabernáculo, no templo. Ele ficava por conta da obra de Deus. Ele trabalhava, isso era um trabalho. E na qualidade de um trabalho, ele tinha que ser remunerado. Então o próprio Deus fala assim: olha, você vai cobrar. O levita cobrava, e os filhos de Israel tinham que pagar esse dízimo. Então, aonde havia uma colheita, um plantio, né, no território do povo de Deus, no território de Israel, aonde tinha uma tribo ali, a tribo de Levi, ela foi espalhada no meio das outras tribos. E aonde tinha uma colheita, ali chegava um levita, no tempo da colheita, e já chegava e já falava: ó, minha parte. Era uma ordenança, ele foi ordenado por Deus de cobrar o dízimo. Então, os levitas, eles viviam dessa providência, né? O seu sustento vinha dos dízimos e das ofertas. Então, ao final do ciclo sabático, ele durava 7 anos, né? Se era pagado o dízimo aos levitas. Vamos ler aqui para a nossa meditação em Números 18. Números 18. Lembrando que o filho de Jacó teve 3 filhos, né? O primeiro filho de Jacó foi Rubens, o segundo Simeão, o terceiro filho de Jacó foi Levi. Então nós vamos entender um pouquinho aqui sobre essa questão aqui que nós falamos. Números 18. Você que está chegando agora, já deixa o seu likezinho.
Já deixa aí da onde você está participando da live, a cidade e o estado, o país que você está participando, né, desse estudo, dessa aula da Escola Bíblica aqui dominical. Estamos falando aqui de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, né? A igreja aqui, nós falamos da igreja Pentecostal Boas Novas. Nosso pastor presidente é o pastor José Vieira. Nós estamos estudando hoje lição de número 10 e o tema da lição é a sutileza contra a mordomia cristã. Nós somos mordomos de Deus, dispenseiros dos céus. Estamos aqui para cuidar de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos e também dos dons, das dádivas que emanam do céu. Números capítulo 18, nós vamos entender aqui que lá na epígrafe do texto vai estar dizendo assim: os deveres e os direitos dos levitas, os deveres e os direitos dos levitas. Então aqui no capítulo 18 vai estar falando sobre todos os deveres e os direitos do levita. Nós vamos estar falando aqui sobre os direitos, né? Vamos pular aqui para mais adiantar e vamos falar um pouquinho sobre os direitos. Lá no versículo 21, acompanhe comigo lá, vai dizer assim: eis que os filhos de Levi têm dado a todo o dízimo de Israel por herança, pelo ministério, que executam o ministério da tenda da congregação. Irmãos, aqui está muito claro. Ficou muito claro aí, não ficou, irmãos? Ficou muito claro? Não ficou? Então, nós vemos aqui que essa palavra aí, você que está acompanhando a Bíblia, sublinha aí, os irmãos se puseram caneta, risca aí, ministério. Essa palavra ministério aí, ela é equivalente, é o mesmo que trabalho. Na verdade, a palavra trabalho, ela descende, ela veio da palavra ministério, ou seja, a palavra ministério, ela veio da palavra trabalho, né? Ela dizendo, é o que nós vemos lá em Brasília, né? Esplanada dos ministérios, né? Está ligado direto a trabalho, né? Então está dizendo aqui que os filhos de Israel, eles tinham por herança, ou seja, Deus, ele ordena por herança que eles pudessem cobrar o dízimo, né? Por quê? Pelo seu trabalho. Aonde? Na tenda da congregação, né? Ou seja, no tabernáculo. Versículo 24 vai dizendo assim: porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança lhe terão. Então ficou muito claro aqui também, ficou? Deus, ele dá esse direito a todo levita de cobrar o dízimo. Por quê? Porque eles não têm herança, ou seja, a tribo de Levi não recebeu terra. Se ela não recebeu terra, ela não tem como plantar. Se ela não planta, ela não colhe. Se ela não colhe, ela não tem sustento. Então Deus, ele dá o direito à tribo de Levi de cobrar o dízimo dos seus irmãos. Mas por que, diácono Ronan? Porque a tribo de Levi, ela vive, ela trabalha no templo de Deus, né? Ela executa esse trabalho. Então, se ela trabalha, ela tem que receber. E é Deus quem sustenta. Versículo 26: também fará os levitas e diz-lhe-ás, quando receberes o dízimo dos filhos de Israel, que deres vos tenho dado por herança, deles oferecereis uma oferta alçada e os dízimos do Senhor. Os irmãos conseguem entender isso aqui? Vamos ler lá de novo aí. Pega você que está com a sua Bíblia aí, versículo 26. Vamos ler de novo para a gente entender aqui essa questão aqui, essa verdade. Olha só: também fará os levitas e diz-lhe-á, quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu dele vos tenho dado por herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor e o dízimo dos dízimos. Ou seja, o fato da tribo de Levi não ter terra, não plantar, não colher e viver dos dízimos dos seus irmãos,
não isentava a tribo de Levi de dizimar. Ou seja, eles tiravam dízimo dos dízimos que eles recebiam dos seus irmãos. Ou seja, todo mundo tinha que dizimar, inclusive a tribo de Levi, que recebia e vivia dos dízimos das outras tribos. Assim também oferecereis ao Senhor, versículo 28, acompanha lá conosco. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada a todos os vossos dízimos, e recebereis dos filhos de Israel, e deles darei oferta alçada ao Senhor Arão, o sacerdote. Ou seja, a tribo de Levi, ela entregava o dízimo ao sacerdote Arão, o sacerdote. Então, nós vemos que a Bíblia, ela fala sobre alguns tipos de dízimos. Quando nós lemos aqui, está dizendo aqui, ó, entregue, ou Malaquias 3:10 vai dizer: traga à casa do Senhor todos os dízimos. Então não existe só um tipo de dízimo na Bíblia, não existe só um formato de dízimo na Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que existem alguns tipos de dízimo, e alguns desses dízimos não são praticados hoje, porque é no tempo da lei. Nós não temos templos aqui, nós não sacrificamos, nós não plantamos, nós não colhemos. Então é no tempo da lei, né? Se aplicava ao povo de Israel, né? Alguns tipos de dízimo, e a Bíblia, ela é bem clara quando ela trata sobre mais de um tipo de dízimo. O ponto 1 lá, irmãos, ponto 1 da nossa lição: dízimo e oferta como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico do mordomo cristão tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado em uma prática barganha, uma prática de barganha. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos mais pobres. Vale de tudo. Que é pior? Tudo em nome de Deus e da fé, através de mídias pessoais, são abordados toda hora com mais pedidos e apelo por dinheiro, promessas sempre é a mesma. Tudo que você tem para receber em troca mais daquilo que você ofereceu. Infelizmente, nós vivemos hoje aí, depois de uns séculos atrás, surgiu aí no nosso meio uma teologia muito errada, chamada teologia da prosperidade. O que essa teologia ela se consiste? É no dinheiro. Então você que está participando dessa aula, toma muito cuidado com igrejas que você vai, né? Se tem alguém aí que frequenta em alguma igreja desse tipo, reveja os seus conceitos, busca em Deus um entendimento e discernimento. Se é sábio você continuar congregando aí nessa denominação. Tem igrejas que ensinam a todo momento que para você ser abençoado por Deus, você tem que dar. Na medida que você dá para Deus, é a mesma medida que você vai receber de Deus. É como se fosse uma breganha, é como se fosse uma moeda de troca. Deus, ele te dá em cima do que você dá para Deus. E aí é uma perdição, irmãos, no culto, no trabalho. E tem igrejas, é triste falar, nunca imaginei, às vezes eu fico vendo a vida, o que está acontecendo no mundo, eu fico alegre de estar vivendo os últimos momentos da história do povo de Deus na terra. Jesus, ele está às portas, né? Jesus, ele vai voltar, mas eu nunca imaginei que chegar num tempo desse, tanta coisa dentro da igreja, a obra de Deus é feita com ardor, pessoas cobrando, às vezes 2 vezes, tirando 3, 4 ofertas num culto. Não dá para entender uma coisa dessa. Pessoas, ministério, igreja, que tiram uma oferta, pastor Zé Cunha, 2 ofertas, 3 ofertas, faz votos,
num culto só. Aí a gente tem os irmãos, né? Tem irmãos que não têm entendimento da palavra. Eu conheço uma situação de um obreiro que veio de um ministério desse, da igreja neopentecostal dessa, e que o pastor começou a falar, o calor da palavra do pastor, a irmã se empolgou e deu tudo que ela tinha, e deu até dinheiro de pagar passagem. No final do culto, era uma irmã já de certa idade, chegou para o obreiro e falou assim: ô meu irmão, eu dei o dinheiro e eu não tenho dinheiro para me voltar para casa, né? O pastor estava dando a palavra lá, e eu senti no meu coração, eu dei o dinheiro, e como é que eu vou fazer para me voltar? Tem alguém para me levar de carona e tal? Os irmãos já tinham todo mundo indo embora. O obreiro foi falar com o pastor, e o pastor da igreja falou assim: não, a gente não pode pegar, deu para oferta, se deu para oferta aí, já está aqui, eu não posso voltar, não posso, entendeu? E o irmão teve que dar o jeito dele lá e tirar o dinheiro do bolso dele para estar ajudando a irmã a voltar para casa. Porque essas igrejas, elas têm metas. É como assim, se um pastor deixar a finança, o que a igreja arrecada cair, eles usam a expressão deixar a igreja cair dentro desses ministérios. Se um pastor ele chega na igreja e por mês essa igreja ela dá de oferta de dízimo 10 mil reais, 15 mil reais, e ele não multiplicar, não somar esse valor, não aumentar esse valor, esse valor cair de 15, de 10 para 5, eles usam assim: se você deixou a igreja cair, eles pegam esse pastor, eles transferem ele ou colocam ele numa outra denominação para estar dando suporte ao pastor. Você vai passar ali por um período ali para você aprender. É tudo visando lucro, tudo visando dinheiro. São estratégias, são campanhas montadas para tirar dinheiro do povo. E aí a Bíblia nos diz que vão vir, né? Vão estar conosco no nosso meio pastores vestidos de ovelha, que tiram a lã da ovelha. É o dia de hoje, irmão. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Nunca imaginei. É tanta mentira, tanta mentira. Você chega dentro da igreja, o pastor está lá pregando mentira, ensinando mentira, com a retórica polida, com a oratória polida, fala bem. Tem gente que não tem conhecimento, não tem base bíblica, vai comendo aqui tudo e vira e fala assim: ó, nós vamos entrar, irmão, semana que vem na campanha de Abraão. Abraão deu tudo que tinha. Nessa campanha você vai dar tudo que você tem. Se você tem 100 reais no seu bolso, dê tudo que você tem. Dê os 100 reais. Se você tem 50, dê os 50 reais. Abraão ele deu tudo que tinha e Deus honrou ele. Aí vai lá o visitante, vai lá o irmão, a irmã, né? Depois daquela palavra manipulada, abre o coração, dá lá o que tem no bolso e chega em casa, lá está batendo. Está faltando açúcar, está faltando café, está faltando carne para o filho. Você entendeu? É isso que Deus pede? É isso que Deus quer? Aí quando nós olhamos para a Bíblia, o que 1 Samuel vai dizer? Obedecer é melhor do que sacrificar, gente. Obedecer é melhor do que sacrificar, gente. Por que o povo geme e chora, gente? Por não observar a Escritura. É tanta coisa que a gente tem visto hoje em dia, dentro das igrejas, o povo gemendo, o povo chorando espiritualmente, gente demoniada dentro de casa, dentro da igreja, demoniada dentro da igreja. Gente com muitos problemas de depressão, crise do pânico, gente enfermo, tudo dentro da igreja. Traumatizado, com problema, precisa de cura interior, uma bagunça, e vai vivendo, precisa de libertação, veste do jeito que quer, anda do jeito que quer, tem qualquer tipo de conduta, não vigia no andar, não vigia no falar, não vigia no vestir. Ô irmão, Deus ele só quer meu coração. Deus não é sobre ele, irmão. Quando eles pegaram Jesus e foi levar Jesus dentro para o madeiro, eles encontraram com Pedro e falaram assim: olha, você é um deles, hein? Você veste igual a eles, você parece com eles, você é um deles.
o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é diferente em toda a sua maneira de viver. Aí você vem me falar que é de Deus, que é de Jesus, e conversa qualquer tipo de conversa, vai em qualquer tipo de lugar, frequenta qualquer tipo de lugar, veste qualquer tipo de roupa. Aí você me fala assim, roupa, ela muda caráter? A roupa, ela não muda caráter, não. Isso é fato. Mas um caráter mudado, muda a roupa. Então, vamos rever os nossos conceitos aí e vamos entender. É claro que a gente sabe que tudo que é demais, né, irmãos? Tudo que é demais, né? Nós estamos falando ao povo de Deus que tem um entendimento, que tem a mente, tem um capacete da salvação. E quando nós falamos essa palavra, é tudo que é demais, tudo que sai fora do comum, né? Tudo que é demais, não, né? A gente tem que rever os conceitos, porque pode, em vez de trazer vida, pode matar, né? Provocar até coisas piores, até mesmo dentro da igreja, né? Lascívia, né? E coisas do tipo, né? A gente tem que vigiar com essas questões. Mas hoje em dia está banalizado. Ponto 2 lá, irmãos: dízimos e ofertas como prática legalistas. Ponto 2. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que tornar prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essa prática torna-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias da salvação, deixa de ser pela graça e torna-se pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da mordomia cristã. Então, a salvação, ela é pela fé mediante a pessoa bendita do Cristo. Não é porque você dizima e não é porque você oferta. E a gente tem que entender aqui que, infelizmente, lá no mundo é dessa forma. Você vale o que você tem. Estou certo ou errado, gente? Estou certo ou errado? No mundo é dessa forma. Você não vale o que você tem. Só que dentro da igreja, dentro da casa de Deus, não é dessa forma. Não é dessa forma. Não pode ser dessa forma. Então aqui, se você dizima um valor X, você é recebido, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é honrado como tal. Se você dizima um valor mais alto do que o seu irmão do lado, você não é maior do que o seu irmão, do que a sua irmã. Todo mundo dizima da mesma forma, todo mundo oferta da mesma forma, e a salvação, ela não é meritória. Quando você liga a salvação com dízimo e oferta, e você prega isso aí, ensina isso aí, você está tirando o mérito de Cristo. Ou seja, a salvação não é pela graça mais. A salvação é por obras. Ou seja, se eu dizimo, se eu dou oferta, eu sou abençoado, eu tenho a salvação. É uma estratégia infeliz de muitos pastores, de muitas igrejas, de ligar a salvação com dízimo e oferta. Ligar a salvação com dízimo e oferta. Então eles usam o seguinte estratégia: se você não dizimar, você está roubando Deus. Se você está roubando de Deus, você você é ladrão. E a Bíblia fala que ficarão de fora os ladrões, não roubarás. Então é uma interpretação errada, é uma exegese errada, uma hermenêutica errada. Muita gente ensina dessa forma, não provém. Se você for pegar um versículo isolado
para querer ler, para querer ensinar, sem fazer a interpretação, você pode fazer uma heresia. E aí a gente vai entrar lá em 1 Coríntios, como na aula passada a gente leu, que o apóstolo Paulo exclui as mulheres, né, pastor Zé Cunha? Você vem para a igreja, mas você usa o véu, né? As mulheres ficam caladas dentro da igreja. Ali tem um contexto histórico e um contexto direto, um contexto literal. A gente tem que entender isso, irmãos. Então, você não pode pegar o dízimo e linkar ele direto com salvação. Você não pode pegar o dízimo e falar assim: olha, eu vou, se você não dizimar, você está condenado, você vai perder a salvação, você vai para o inferno, e querer fazer, e obrigar o povo a dizimar, mas não por amor, por conhecer a palavra mesmo, mas com uma questão de pressão psicológica. É o que acontecia, e aconteceu em dados momentos, né, em que a igreja ela sofreu grandes pressões, né, de ensinamentos errados, né, e questão de vender a salvação, de se comprar a salvação, né? Então isso não pode acontecer. A salvação é de graça. O ponto 3 lá, o nosso ponto 1, ponto 2 lá, ó, dizendo, ponto 2, a doutrina bíblica, o dízimo sob ataque. O dízimo era uma prática da lei. Então nós vamos entender essa questão aí. Dízimo é uma prática da lei. Vamos lá abrir um texto muito conhecido, né, que muita gente gosta de usar, Malaquias 3:10, né? Texto muito conhecido, Malaquias 3:10. Muita gente usa aí esse texto para estar falando sobre o dízimo. Malaquias é um profeta menor, depois de Zacarias, Malaquias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Profeta menor. Último livro antes do Novo Testamento. Malaquias vai dizer assim: você que está chegando aí agora, já vai deixando aí o seu likezinho, compartilha a live. A gente está falando aqui da Igreja Pentecostal Boas Novas, aqui em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. É a igreja pastoreada pelo nosso pastor José Vieira. Nós estamos tratando hoje, gente, sobre a questão da sutileza contra a prática da mordomia cristã. A Bíblia nos instrui, nos orienta que nós temos que ser mordomos de Deus, né? Mordomos de Deus. Nós temos que ser dispenseiros do céu. Então, muita coisa, né, tem sido introduzido dentro da igreja, e eles estão ensinando hoje em dia que essa prática, né, da mordomia cristã, ou seja, de você cuidar das coisas de Deus, cuidar da lei de Deus, cuidar da casa de Deus, isso não tem necessidade. Não tem necessidade de ter esse amor à obra de Deus. Não tem necessidade de você fazer a obra de Deus dessa forma. Esse zelo, esse cuidado de você estar cuidando das coisas de Deus, não tem necessidade. E isso vai deixando o povo de que maneira? Mais afastado, né, da igreja, das coisas de Deus, né? Isso vai entrando sutilmente, né? Vai entrando sutilmente e vai indo afligindo o quê? É contra a prática da mordomia cristã, porque nós somos mordomos, nós estamos aqui para servir, né? E quando a gente olha para a mordomia cristã, é servir, cuidar das dádivas dos céus, espirituais e materiais também. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10 somente. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento
na minha obra, depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Então, irmãos, o dízimo, na lei, ele tinha uma finalidade. Qual era a finalidade do dízimo na lei? Dízimo na lei, a finalidade era mantimento à casa do Senhor. Por quê? Porque a tribo de Levi, que tomava conta ali, não tinha terra. Então, nós temos que entender que o dízimo na lei, ele não era dinheiro de cédula. O dízimo na lei, ele era o dízimo da colheita e do gado, ou seja, do seu rebanho, não era dinheiro hoje em dia. E a finalidade era a manutenção do tabernáculo, manutenção da obra do Senhor. E aí alguém me pergunta assim, irmão, Diácono Ronan, hoje em dia, essa é a instituição no Antigo Testamento, certo? E quando a gente olha para a questão do dízimo também no Antigo Testamento, a gente percebe que o dízimo, para o povo de Israel, ele vem ligado a uma condição de bênção. Ou seja, Deus ele fala assim: se vocês dizimar, vocês vão ser abençoados. Se vocês não dizimar, vocês estão debaixo de maldição. Por quê? Se vocês não dizimar, eu vou permitir o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor vir sobre vocês, sobre as suas plantações, e o migrador, o devorador, o cortador, o destruidor, os gafanhotos vão destruir a sua lavoura. Ou seja, quer ser abençoado, quer prosperar, dizima. Isso era para o povo de Israel na antiga aliança. E esse texto também não pode ser usado, devorador, cortador, migrador, destruidor, não é demônio. Isso aqui é gafanhoto literal, não tem nada a ver com demônio. Isso é gafanhoto, inseto. Então a gente tem que ter muito cuidado para fazer a interpretação do texto e ensinar o povo errado. Ensinar o povo errado, Se você não dizimar, o demônio vai pegar a sua casa. Se você não dizimar, o demônio vai te pegar. Se você não, olha o demônio dentro da sua casa lá. Se não dizima, o demônio está lá dentro e tal, e não sei o que e tal, e vai entrando no psicológico da pessoa. Então, para o povo de Israel, estava ligado à bênção, ao dízimo. Eles tinham que dizimar. Mas por que tinha que dizimar? Porque os irmãos deles dependiam do dízimo também. E toda a obra de Deus era sustentada e mantida pelos dízimos. Então o povo de Israel ele estava condicionado. Não, eu quero ser abençoado, eu vou dizimar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, nós entendemos que nós não vemos, visto que não temos mais tribos, nós não temos templo, veja bem, não temos tribos, não temos divisões de tribos, não temos templos, não temos sacerdotes. Ou seja, quando Jesus ele morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, aí nós nos tornamos sacerdotes de Deus. Ou seja, o sacerdote ele entrava no Santo do Santo para oferecer o sacrifício. Quando Jesus morre, o véu do templo rasga-se alto a baixo, nós entramos, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida, na sua vida, não precisa mais de intermediador, ou seja, de sacerdote. Não precisa do pastor virar e falar assim, você chegar e falar assim: ô pastor, eu pequei e tal, eu quero pedir perdão a Deus e tal. Você mesmo entra direto no Santo do Santo, dobra o joelho e já fala direto com o Pai. Você já tem livre acesso a Deus. Mas por quê? Porque o templo, ou seja, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E perceba que o véu do templo ele não era rasgado de baixo para cima, porque não partiu de homens. Nós não teríamos condições nenhuma de ter relacionamento com Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Mas o véu do templo é rasgado
partindo de Deus, de alto a baixo. Então, nós temos livre acesso a Deus depois da morte vicária do nosso Jesus. Então, nós nos tornamos sacerdotes, certo? O Espírito Santo de Deus é morado no nosso coração, certo? Então, no Novo Testamento, porque nós não temos terra, não temos templo, não temos divisões de tribos no Novo Testamento, não temos divisões de tribos, certo? A gente não tem um versículo no Novo Testamento, para viver a prática do dízimo no formato do Antigo Testamento. Porém, o princípio do dízimo, ele se aplica até os dias de hoje. A gente tem que entender isso aqui. Esse princípio do dízimo, ele se aplica nas nossas vidas, no meio da igreja atual. Mas por que, irmão? Que princípio é esse? Deus abençoe a nossa irmã Creuza Magalhães, nosso irmão Joaquim, os irmãos que estão aqui conosco, deixando aí o like, o joinha. Muita gente aqui no Instagram. Esse Instagram tem muita gente. Nosso irmão Ângelo chegou agora aí. O Instagram tem muita gente, tem quase 5.000 pessoas. Não dá para falar o nome de todo mundo, né, que vai entrando aí, que vai passando muita gente. Deus abençoe a todos. Mas o princípio do dízimo, ele se faz presente no Novo Testamento. Mas de que maneira o princípio do dízimo eu posso trazer, ensinar e pregar? Você que está aí conosco, que congrega em uma igreja, você é membro da igreja. A igreja tem que pagar aluguel do templo. As que não têm o templo próprio. A igreja tem que pagar a luz, a igreja tem que pagar água, a igreja tem que pagar energia, né? A igreja tem que comprar um som, tem que comprar alguma coisa. Como é que faz para a igreja ela pagar esse tipo de coisa? Nós sabemos, irmãos, que não desce anjo do céu para pagar a conta da Copasa aqui, né, em Minas Gerais, a Copasa e CEMIG, né? Nós sabemos que não existe anjo que desce para pagar essas contas. Então, isso tudo é custeado por quê? Pelo dinheiro dos irmãos, é pelo dinheiro de você, é pelo seu dízimo, é pela sua oferta, é pelo seu voto. A igreja que sustenta a igreja, é nós que sustentamos essa obra. Aí entra uma questão moral, O pastor José Cunha, ele dizima, ele é dizimista fiel. E aí, eu não sou dizimista fiel. Eu não dizimo na casa do Senhor. Mas eu chego aqui, eu quero uma cadeira bonita para me sentar. Aí eu chego aqui na igreja, está um dia de calor, eu quero um ventilador para ventar em cima de mim. Liga lá, irmão Araldo, liga o ventilador para nós, para refrescar. Aí a barriga dói, eu quero ir no banheiro, eu vou no banheiro lá. Não, graças a Deus, a igreja pentecostal Boas Novas tem um banheiro. Que banheiro maravilhoso, limpinho, abençoado, né? Graças a Deus tem. Aí eu vou usar o banheiro. Aí eu chego aqui, eu gosto de ver a igreja toda bonitinha, a irmã, a zeladora, né? Uma pessoa que vem, que recebe para vir, para arrumar, para limpar a igreja, deixa a igreja bem limpinha. Eu gosto de chegar na igreja e ver a igreja arrumadinha e limpinha. Mas o meu dízimo eu não devolvo, eu não entrego. Aí como é que é isso, irmãos? Como é que é essa questão? Isso é uma questão inteligente para a gente analisar com a razão. Você está na igreja, você é membro, você congrega, o seu irmão ele dizima, aquele que está do seu lado dizima, ajuda a pagar as contas da igreja, e você trabalha, você dizima, não? Como é que é isso? Eu queria entender isso. Aí você vem me falar que o dízimo está no Antigo Testamento, que é da lei, e que não é para dizimar. Aí o seu irmão que está dentro da igreja, que está do seu lado, trabalha, é fiel no dízimo, dá oferta, faz voto interno na igreja, ajuda a pagar a conta da igreja, e você vem
trabalha, não dizima, goza de tudo que o tempo pode te proporcionar, é abençoado pela palavra que o pastor prega, gosta de ouvir alguém cantar, alguém pregar, né, irmã Vera? A irmã vem cantar aqui, né, a missionária Vera que está aqui conosco, né, dirigente do ciclo de oração, né, muitas das vezes a irmã, Deus usa a irmã no louvor, né, para estar louvando. Aí o irmão chega aqui, quer louvar, quer cantar um hino abençoado, o microfone, quem canta gosta de microfone bom, né, irmã Vera? Aí chega e quer um microfone bom, mas microfone bom, microfone bom, custa dinheiro. Som bom, caixa boa, tem que pagar, irmão. Ele quer uma coisa de qualidade, mas não dizima oferta. Como é que é esse negócio? Eu queria entender isso. Eu queria entender. Então, irmãos, o dízimo, ele tem um fundamento bíblico, o dízimo é bíblico, certo? Nós conseguimos ver princípios do dízimo no Antigo Testamento, na lei, né? O dízimo, ele foi instituído no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, até os dias de hoje, o dízimo é uma bênção de Deus para a igreja atual. Mas o que está errado, diácono Ronan? O que está errado? Está errado a forma em que o dízimo é ensinado. Está errada a forma. O dízimo, você não pode ligar ele à salvação. Você não pode oprimir o povo, obrigar o povo a dar, obrigar o povo a contribuir e jogar ali uma pressão psicológica em cima do povo, para o povo entregar o dízimo sem ensinar o povo, sem estar instruindo o povo. Porque aí o povo ele vai dizimar mais com medo, vai ficar com medo. E aí não vai ser por amor. E tudo que a gente faz dentro da obra de Deus tem que ser de quê? De coração. Tem que ser com entrega, tem que ser com amor. Jesus ele diz até para você ofertar dentro da casa de Deus. Olha para você ver que tremendo, olha. Para você ofertar dentro da casa do Senhor, se você estiver chegando lá no gasofilácio, estiver chegando aqui na caixinha aqui de oferta, se você lembrar que teve um problema com a irmã A, com a irmã B, que ofendeu a irmã, xingou a irmã, brigou a irmã, falou demais, você está entendendo? Às vezes tocou na família da irmã, no ministério da irmã, na vida da irmã, né, na obra que Deus tem na vida da irmã, né, na vida dos irmãos. Se você está chegando aqui, você lembrou, opa! Isso que está falando não é eu não, tá? O que a Bíblia nos instrui? Você vai até aquela pessoa, pede perdão para ela, se conserta com ela, depois você vem ao pé do altar, no gasofilácio, e contribui. Ô irmão, mas por que tem muita gente na luta, na prova, no vale, e está debaixo da espada de Jeová? Quando você assusta, do nada, a pessoa está normal, está bem, daqui a pouco entra um vento, acontece um trem, quando não é isso vai para o leito, quando não é isso acidenta, quando não é isso passa na luta, passa na prova, passa no vento, você vai olhar e fala assim, mas por causa de quê? Mas não tem lógica, o que aconteceu não tem lógica. Tocando, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira, irmão. Até para você ofertar, você tem que estar bem com seu irmão. Você sabe por quê? Deus ele não precisa do meu dinheiro. Deus ele não precisa do meu dinheiro. Deus ele não precisa de mim. Mas a obra de Deus necessita do dízimo da oferta. Agora Deus não. Um dos atributos de Deus é soberano. Deus ele é autossuficiente. Dele é o ouro e dele é a prata. Tudo é dele. Foi Deus que criou e que fez tudo. Ó, versículo ponto 2 aqui, ó, do ponto 3. Vamos lá, ponto 3.
A doutrina da mordomia cristã. Ponto 1, Deus, o Criador e provedor. O ponto 2 lá, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas. Deus é quem formou tudo. O ouro é de Deus, a prata é de Deus, as pedras preciosas é de Deus. Deus ele não precisa de mim, não meu dinheiro, de nada. Deus ele é autossuficiente. Agora, a obra de Deus, ela carece das ofertas e dos dízimos. A obra de Deus, ela carece das ofertas e dos dízimos. Então, para me dizimar na obra de Deus, até para dizimar, eu tenho que estar bem com o meu irmão. E eu tenho que dizimar, veja bem, não é sob pressão. Eu tenho que ofertar, não é porque eu estou debaixo de pressão, mas eu tenho que ofertar de quê? De coração. Eu tenho que ofertar de livre, espontânea vontade. Então, você que esteve conosco aí, esteve conosco até agora, estamos chegando aí ao final. Você que tem aí um amigo, né, uma amiga que tem dificuldade de entender a questão aí do dízimo, né, tem a dificuldade de aceitar sobre a questão do dízimo, compartilhe essa live aí com ele, né, manda esse videozinho para ele. Se você tem um amigo aí que é pastor, que é obreiro, né, que está na frente aí da obra do Senhor, né, compartilhe esse vídeo para ele aí e deixa Deus te usar na terra. A nossa conclusão, nós vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia bíblica é como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentre esse contexto, mostramos que a prática dos dízimos e das ofertas é fundamental e princípios bíblicos imutáveis, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus, né? Gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Então, nós fechamos aqui esse raciocínio e conseguimos entender que hoje, o mínimo que nós fazemos, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós dizimamos e ofertamos por uma questão de gratidão a Deus. É gratidão. Mas, irmão, diácono Ronan, eu dizimo para ser salvo? Não. Eu sou salvo, logo eu dizimo. Diácono Ronan, essas igrejas aí que ensinam que para você adquirir a salvação, você tem que dizimar, ou seja, se você não dizimar, você vai para o inferno. Controla as suas contas, irmãos. Controla as suas contas, o que você recebe, o que você entra, para você não se embaraçar no mês e não ficar deixando de dizimar, né? Deixando para outro mês, deixando para outro mês. Isso aí tem a ver com finanças, organização. Tem gente que tem dificuldade de controlar quanto que entra e quanto que sai. E aí se embaraça, chega na igreja, aí tem essas igrejas que ensinam, né, o que não está na Bíblia. Aí chega na igreja ou vai conversar com um obreiro, com um pastor, e aquela pessoa vai dizer: está desse jeito por conta do migrador, está desse jeito por conta do devorador. É o devorador. Aí vamos fazer a campanha para acabar com o devorador. Sexta-feira contra devorador. Aí coloca o devorador lá de 2 chifrinhos, de rabo, né? E com tridente vermelho, né? Então, nós vamos estar passando aqui para o nosso pastor José Cunha, pastor das multidões. Essa aula, ela está gravada.
Nós sempre estamos aqui, né? Toda aula nós gravamos a aula e disponibilizamos essa aula para os irmãos no grupo, né? No grupo da igreja. Nós falamos aqui de Coronel Fabriciano de Minas Gerais, aqui da igreja Pentecostal Boas Novas, pastoreada pelo nosso pastor José Vieira, junto conosco nessa obra aqui na superintendência da escola dominical, nosso pastor José Cunha, né? Essa aula ela está sendo gravada, vai ficar disponível no Instagram, no Facebook, e também nós vamos estar disponibilizando ela no nosso canal no YouTube, Ronan Samora Oficial. O nosso canal é Ronan Samora Oficial. Mandando também aqui um abraço para os irmãos que estão conosco, a nossa irmã Ilanora, lá do Rio Grande do Norte, está conosco aqui. Deus abençoe a nossa irmã Ilanora. Pastor Genilson Martins esteve conosco ali em casa ontem, né? Tomando um café abençoado. Pastor Genilson, ele pastoreia a igreja ali em Timóteo, né? Ângelo Costa, Deus abençoe, né? O Ângelo Costa, ele está no Facebook, depois ele foi para o Instagram, né? Me parece aqui. Muita gente que entrou aqui no Instagram, Deus abençoe. Se eu não falei o seu nome aqui, se sente abraçado em nome de Jesus. Vamos estar passando para o nosso pastor José Cunha, que estará orando, né, e impetrando a bênção apostólica e despedindo os irmãos. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, saudamos com a santa e gloriosa paz do Senhor, uma escola muito boa, muito maravilhosa, na presença do nosso Deus. E é isso aí, né? Guarda esse estudo da escola bíblica e saber que Jesus está voltando, né? É muito bom. Oramos ao Senhor, soberano Deus, Criador do céu e da terra. No nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela escola bíblica dominical. Somos gratos, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada obreiro. Você que entrou, aleluia, participou. Você que gostou. Você que agradeceu a Deus por esse estudo. Que o Senhor, usando o seu servo como atalaia, o diácono Ronan, que o Senhor venha revestir ele, venha guardar a sua vida, o seu ministério. E também, Senhor, aqueles que estão do outro lado, Senhor. Assim, Deus, que nós venhamos ter um domingo abençoado. Assim, Senhor, fica conosco. Logo mais, Senhor Jesus, é nosso culto, Senhor. Aleluia, culto de Santa Ceia. Aonde você estiver visitando a nossa cidade, Coronel Fabriciano, você é o nosso convidado aqui no bairro Corvo Alto, Rua Pinheiro 143. Deus tem uma palavra para o teu coração. Assim, Deus, que cada um venha ter um domingo, Senhor, abençoado por excelência. É no nome de Jesus. Posso todas as coisas. Aquele que fortalece. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Operando Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós, Quem será? a vitória é nossa. Sangue de Jesus. A vitória é nossa. A graça do Senhor, o amor de Deus, a doce a consolação do Espírito Santo que esteja com a amada igreja do Senhor, e a igreja do Senhor diga amém. Um bom domingo, um bom almoço e até mais em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe, Deus é fiel.